Depois da determinação do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo para que uma CPI no Senado apure responsabilidades do governo federal durante a pandemia, senadores conseguiram apoio para ampliar a investigação. A CPI avaliaria também as ações das prefeituras e dos governos estaduais. Senadores aliados ao Palácio do Planalto já têm assinaturas suficientes para abrir uma CPI que investiga as 3 esferas de governo durante o combate à Covid-19. Acredito que dessa forma o Senado vai sair maior perante a opinião pública, perante a sociedade, porque vai estar fazendo algo justo, mas vai superar essa expectativa, que é exatamente o que o cidadão de bem, o que você quer, que é que também se investigue os estados e municípios que receberam centenas de bilhões de reais do governo federal nessa pandemia. Nessa mesma linha de investigar estados e municípios, o senador Roberto Rocha, do PSDB, está recolhendo assinaturas para que a investigação seja por meio de uma CPI mista, ou seja, com deputados e senadores. Ela investigaria dispensas de licitação indevidas, superfaturamento na aquisição de bens e serviços e utilização dos recursos em outras finalidades que não o combate à pandemia. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos diz que a investigação não causa preocupação, mas afirma que o foco deveria ser nos gastos do governo federal. Achamos que isso daí seria uma cortina de fumaça também e não ter um foco naquilo que nós precisamos ter, que é o desempenho do governo federal na pandemia. Não se trata de personalizar nessa ou naquela pessoa, mas é importante pegar dados técnicos do Ministério e ver que muitas vezes a fala política do governo federal se difere totalmente das orientações técnicas do Ministério da Saúde. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já procura saber se a CPI a ser instalada poderá investigar também a atuação de governadores e prefeitos. A mesa diretora vai analisar o caso e só então Pacheco deve decidir se amplia ou não os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. O requerimento de criação da CPI vai ser lido amanhã em plenário. Depois, os líderes devem indicar os representantes e só aí a CPI será instalada. Este professor de Direito Constitucional explica que o regimento interno do Senado não admite CPIs sobre a atuação de estados e municípios, mas há exceções. Uma CPI no âmbito do Senado Federal só pode, em regra, investigar fatos de competência federal. A única situação em que a CPI do Senado poderia investigar fatos relativos a governadores e prefeitos seria caso se tratasse de analisar a destinação dos recursos federais repassados para governadores e prefeitos.